Welcome back! Tudo bem com vocês, pessoal? Estamos de volta com mais um episódio do nosso canal, do podcast SDBI. Para você que é novo por aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou Sabrina Dalbó, apresentadora desse canal, professora de inglês há mais de 12 anos e também, claro, especialista em treinar alunos para entrevistas de emprego em inglês, cursos de imersão, business English, enfim, fazemos de tudo um pouco, né? Hoje trazendo um conteúdo, continuação da nossa série sobre imersão em inglês no Brasil, se funciona, se não funciona, os resultados, o que você pode aí aprender com esse projeto tão bacana que é o Imersão de Inglês no Brasil, e com uma convidada muito querida para mim, muito especial. Já vou dar um spoiler aqui, ela foi uma das minhas primeiras alunas em inglês há mais de 12 anos atrás, e ela ainda é minha aluna, olha que legal. Então a gente começou juntas lá no passado, em Campinas, quando ela morava em Campinas, e eu dava aula numa escola de idiomas, e depois que eu abri o meu instituto, ela voltou a fazer aula comigo, fizemos aulas presencial, agora no online, e ela também foi uma das participantes do nosso programa de imersão, e veio compartilhar aqui um pouquinho o seu case de sucesso, como que ela destravou o seu inglês, o que a imersão potencializou nos resultados, enfim, temos um conteúdo aí muito vasto hoje para trabalhar, e essa querida que está aqui comigo hoje é a Bianca Goulart. Oi, Bia, que prazer ter você aqui com a gente. Oi, Sá, obrigada pelo convite. Eu adorei, eu tava relembrando os momentos, né, quando você me convidou, eu fiquei lembrando dos momentos, assim, foi super legal e, assim, eu aprendi bastante coisa, então a gente tem bastante coisa para conversar sobre isso. Isso aí, que bom. Então, se você é novo aqui no canal, não se esqueça já de dar o seu like, se inscrever, compartilhar com um amigo que também está querendo melhorar o inglês, porque conteúdo aqui semanal com muitas dicas, muita coisa útil para você que está em busca da sua fluência. Então, deixa eu ler um pouquinho da biografia da Bianca. Então, ela é formada em administração de empresas e atua na área de FP&A, com foco em custos, receitas e previsões em uma empresa multinacional. Ela já há cerca de 4 anos, né, como eu mencionei, ela é aluna do Instituto, onde aprimora seus conhecimentos em inglês, que utiliza em reuniões de nível global e também apresentações em inglês, né, que é muito importante para ela. Além disso, claro, ela é mãe do Kaique, de 11 anos, e consegue ali equilibrar a sua carreira e vida pessoal com muita dedicação e empenho. Então, muito orgulho dessa corredora, esportista, né? Então tem um pouco de tudo aqui, né, Bia? Ah, a gente faz de tudo. Então, você que já estuda inglês há um tempo, então pensando ali na nossa trajetória juntas, né? Que eu comecei a lecionar aulas para você já há mais de 12 anos. Há quanto tempo, de fato, você estuda inglês? Você lembra? Nossa, não lembro, mas tem mais de 10 anos já que eu estudo inglês. Não, com certeza, porque... Mas, assim, não sei Mas exatamente você lembra o se ano. você começou, por exemplo, quando você era muito novinha, na adolescência, ou se foi depois de adulta mesmo, quando você viu a Assim, importância? Então, eu sempre gostei, eu sempre gostei de inglês. Então, eu lembro que só na escola mesmo que eu estudava. Uhum. Mas, assim, eu gostava muito de música. Então, eu pegava, assim, encarte de CD na época, entregando a idade aqui, mas eu pegava encarte de CD e tentava copiar o que eles Legal. estavam falando. Então, assim, só para ter uma noção do que estava escrito ali e como que se pronunciava. Então, assim, na minha adolescência foi assim. E aí, quando eu tava já com uns 18, 19 anos, eu fiz um curso básico de inglês, desses convencionais mesmo, né? Com livrinho e tudo mais. Só que aí, logo em seguida, parei, comecei a fazer faculdade, aí eu não consegui conciliar, então dei uma parada. E aí, quando eu terminei a faculdade, aí eu conheci você e a Bruna também, né, na época. Então, eu comecei a partir dali mesmo a estudar o inglês, assim, com mais constância, né? Que legal, isso é ótimo. E quando você percebeu, assim, que de fato o seu inglês deslanchou, que você destravou, que você já conseguia se comunicar, que você já não tinha mais aquele medo de errar na frente das pessoas, e como que você fez para chegar nesse nível? Então, na verdade, eu ainda tenho esse medo, né? Mas, assim, hoje, com a prática, a gente já consegue controlar melhor isso, com técnicas. Mas, assim, eu percebi, logo no início, quando a gente estava tendo as aulas, já aqui em Jaguariúna, eu já morava aqui. E eu lembro que eu fazia 2 aulas por semana.
E aí eu lembro que, bom, a gente já interagia bastante, a gente conseguia fazer a aula toda em inglês, não tinha mais aquela intervenção, o que é isso, o que é aquilo, e não conseguia falar. E aí eu lembro que eu falei pra você assim, olha, estagnei, porque pra mim foi muito rápido, do básico pro intermediário, foi muito rápido. E aí chegou uma hora que eu falei assim, eu não tô mais conseguindo ver evolução, tô sempre na mesma. E aí eu lembro que você falou pra mim, falou assim, o que você precisa é praticar, porque hoje a gente fala 2 horas por semana, né? 2 aulas, então 2 horas por semana a gente conversa em inglês e depois disso, nada mais. E aí passou um tempinho, aí você me falou da imersão. E aí eu pensei, né? Eu falei assim, bom, eu vou fazer a imersão porque é a minha oportunidade de ver como que tá o meu nível de inglês e se eu consigo me comunicar, né? Porque até então eu não trabalhava com... Hoje eu trabalho usando o inglês bastante, mas naquela época não, e eu queria... Naquela época eu já pensava nisso, né? Eu queria transição de carreira, eu queria trabalhar numa empresa que eu fosse usar o inglês. Hoje é mandatório, não adianta. Sim. Então, assim, se você vai trabalhar numa empresa, assim, que já tem um potencial grande, de porte grande, então o contato com o inglês é Inevitável. inevitável. E até, inclusive, como é que eu posso falar, por exemplo... É um pré-requisito, né? Você não consegue nem, às vezes, uma entrevista se você não falar que você tem um inglês, no mínimo, intermediário. Sim, eles sempre pedem. Às vezes você nem vai ter tanto contato assim, mas é o diferencial que você vai ter ali, com certeza. Então, eu acredito que quando realmente eu destravei o inglês foi logo depois da imersão. Porque quando você não tem a prática de falar ali, você fica inseguro. Você acha que você tem que falar tudo perfeito. Você acha que você tem que usar o present perfect, verbo to be tudo certinho. E assim, ali a gente aprende a realmente se comunicar com o que a gente tem ali na mão. Então, isso me ajudou muito a destravar. E essa parte do networking, né? Porque são tantas atividades propostas que você tem que... Uma hora você tá falando com um, outra hora você tá falando com o outro. E aí muda os pares e muda a interação. E aí a gente vai lá pra piscina e fala inglês, né? E vai ter o jantar e fala inglês. E vai jogar vôlei em inglês. Então, são atividades que geralmente no seu dia a dia você não pensaria em fazer em inglês. E aí quando você tá lá, fala, poxa, e agora? Eu vou ter que... pedir a minha comida em inglês, né? Então, às vezes os alunos focam nessa questão do business English e ficam ali na sala de aula estudando os termos em inglês e tal. E aí se esquecem desse pós, né? Esse fora da sala de aula, fora do contexto de trabalho, porque é o que acontece. Às vezes a gente tem que sair, vou jantar com um gringo que vem pro Brasil e a gente vai falar sobre a vida, vai falar sobre a família, vai falar sobre o tempo, vai falar sobre tudo. Então, eu acho que a imersão, ele promove esse tipo de interação diferente e é onde o aluno dá essa destravada mesmo, porque, como você mencionou, você tem que usar o inglês que você sabe, o inglês que você tem ali na mão. O importante é se comunicar. Isso, Hoje, por exemplo, posso dar um exemplo ali do meu dia a dia. Nas reuniões que eu participo, a gente tem lá pessoas que não são americanas, não são ingleses, que a língua nativa delas também não é o inglês. Então, assim, a preocupação da pessoa é que ela te entenda e você entenda ela. É a única preocupação que você tem. Você não se preocupa... por exemplo, você quer entender e responder a pergunta de uma pessoa, por exemplo. Quando você faz isso, você não tá preocupado se você tá falando certo, se você tá falando errado. Você tem que usar o que você tem ali. E a imersão, inclusive, eu tava conversando, que eu faço aula no instituto, e aí eu tava conversando com a minha professora, Kanati, e aí eu lembro que eu uso até hoje uma técnica que eu fiz nas aulas da imersão, que foi uma de pegar um papelzinho onde tinha o nome de um objeto e você tinha que descrever esse objeto para outra pessoa sem falar o nome do objeto. Tipo, eu não sei o nome do objeto, eu tenho que descrever e a outra pessoa tinha que adivinhar. E eu uso isso até hoje.
Um paraphrasing, né? É, até hoje, eu lembro que a Nath virou pra mim e falou assim, você queria falar tal palavra, não era? Eu falei assim, ele falou assim, eu percebi que você tentou explicar o que você queria falar. E eu comentei com ela sobre isso. Ai, que legal! Faz o quê? Eu acho que 8 anos, 7 8 anos. A sua imersão foi em 2016, pensa? 2017, é verdade, 7 anos. Foi no comecinho de 2017. Olha que legal, muito bom. Muito bom saber que você ainda usa essa técnica que foi eficiente, que te ajudou ali nos seus resultados. E você acha, Bia, que, por exemplo, eu sei que pode parecer bem clichê, né? Mas nessa área que você atua hoje em dia, na multinacional, que você conseguiu fazer essa transição de carreira, você acha que tem diferença, por exemplo, em relação a salário de uma pessoa que fala inglês e uma pessoa que não fala inglês? Cargo, salário, oportunidades? Sim, com certeza tem. Tem casos, inclusive, né, que você vê que a pessoa sabe muito da área, tem muito conhecimento. E às vezes a pessoa fica na empresa por conta disso, ela tem esse diferencial, mas ela não fala inglês. Então alguém vai lá numa reunião e apresenta todo o seu trabalho. E aí acaba levando todo o mérito, todos os louros do trabalho que você fez, né? Só porque você mesmo não consegue apresentar. Só porque você mesmo não consegue apresentar. Você já passou por isso? Não, porque eu sempre pus a minha cara ali. Eu falo, não, que nem uma expressão que eu aprendi no trabalho, don't steal my thunder. Não, de jeito nenhum. Eu fiz o trabalho, então a melhor pessoa para apresentar sou eu, né? Então, assim... dá nervoso? Dá, quando você não tá acostumado a apresentar. Mas assim, eu uso algumas técnicas, né? Por exemplo, eu pego e faço uma listinha de tudo que eu quero falar. No começo eu até ensaiava, né? Pra poder, assim, pegar os termos principais, para você poder falar com mais clareza. Então, assim... Minha ideia é colocar os tópicos, né? Eu vou começar falando isso, eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que explicar isso. Eu vou seguindo esses tópicos e tento ser o mais simples, o mais claro e o mais rápida possível, né? Porque assim, quanto mais você enrolar, fica mais difícil de você prender a atenção. E mais chance você tem de errar. E é mais chance de você errar e ficar nervoso porque você errou. Então, assim, é um negócio assim, rápido... Simples, eu dou uma treinada ali e aí eu sigo aquilo ali. E aí, quando vem alguma pergunta ou outra, aí você tem que desenrolar, né? Mas, no geral, quando tem alguma apresentação assim, eu tento usar esse método aí para não perder o raciocínio. E tanto faz, até mesmo em português, né? Você não concorda? Porque fazer uma apresentação para mais pessoas, sobre um projeto, sobre uma análise, sobre algo às vezes importante, eu acho que indifere também da língua. A gente fica nervoso, é bem óbvio. E se você não tiver tudo bem ensaiado, bem treinado, você vai cometer ali as suas gafes, né? Vai dar os seus deslizes. Imagina fazendo isso em inglês. Então, como você mencionou, é bom ter bem na ponta da língua os vocabulários, né, da sua área, os tópicos principais e fazer essa transição, como você mencionou, né, senão o interlocutor ele perde a atenção. É algo que a gente trabalha muito nas aulas, você sempre me pediu isso. Como que eu mudo, por exemplo, de slide, como que eu vou mudar de tópico e fazer ali uma conexão em inglês para que a pessoa que está me ouvindo entenda que eu vou mudar de tópico, né? Para a pessoa que está me ouvindo entenda que agora eu cheguei na conclusão final e que ela pode fazer perguntas. Então, nessas aulas mais voltadas para business, que a gente teve na imersão também, porque a gente teve lembra, uma atividade de apresentação, que cada grupo tinha que apresentar o seu projeto final. Então, é uma estratégia, é um treino, uma prática que a gente traz, assim, desde sempre para as aulas regulares, para as aulas de imersão, porque faz toda a diferença, não faz? Faz sim. Inclusive, às vezes a gente sempre fala assim, né? Treino, jogo é jogo, mas às vezes você tem que treinar no jogo. Não tem jeito. Como que você vai chegar numa apresentação, a primeira vez que você tá fazendo e vai sair tudo lindo, maravilhoso? Não vai. Não vai. Vai mesmo. Então, assim, olha, gente, quebra o gelo e vai falando, e vai pegando o conhecimento conforme você vai fazendo. Não tem problema errar. Todo mundo ali já teve numa posição que não fez alguma coisa pela primeira vez. Sim. Então, o que você tem que fazer é encarar o desafio. Eu lembro, inclusive, na imersão da apresentação. A minha apresentação foi horrível.
Eu estava nervosa, eu quase passando mal, eu tremia. Mas você fez Mas eu direitinho. fiz, minha voz, eu falava... por dentro, né? Aquele monte de pensamento intrusivo. Ai, meu Deus, minha voz tá tremendo. Ai, meu Deus, se eu errar. Ai, eu tava assim, e assim, já conhecia todo mundo, já era domingo, a gente já tinha passado horas juntos, já tinha conversado sobre tudo. E mesmo assim, ali na frente de todo mundo, eu tava nervosa, porque apresentações pra mim não eram uma coisa comum. Uhum. Era muito difícil de eu fazer. Hoje já é diferente. Eu tenho pelo menos umas 2, 3 por mês em inglês, sem contar as em português. Sim. Então, assim, hoje dá um nervosinho, sempre dá, porque você tem que passar uma mensagem ali, você tem que mostrar o seu trabalho. Então, assim, sempre dá um nervosinho, mas assim, bem controlado, porque você já sabe o que fazer, né? Legal. E você lembra, assim, do seu momento favorito da imersão? Você tem alguma memória, assim, que ficou muito inesquecível pra você? Algo que te marcou? Ah, e eu lembro no sábado à noite, depois do jantar, que a gente fez, a gente estudou a música do Queen. Do Queen, We Will Rock Porque, You. assim, eu lembro que tava todo mundo, assim, as aulas são super legais, super divertidas, mas ao mesmo tempo, assim, é uma bateria de Conteúdo. dinâmicas, de conteúdo e tal. Então tava todo mundo assim, exausto. Exausto, todo mundo exausto. Aí a gente jantou, e aí eu digo, vamos pra sala de aula que tem mais uma atividade. E todo mundo, meu Deus, Mais uma. Vamos lá, vamos encarar. E chegou lá, era música. Então, assim, deu pra... o clima de todo mundo, assim, todo mundo sorrindo. Então, assim, foi bem legal. Eu acho que esse momento, assim, foi um momento, assim, de relaxamento. E uma música bem difícil. Bem difícil. Que Não música teve um aluno que não reclamou. Até hoje, assim, às vezes eu escuto e eu lembro, eu falo assim, gente, eu não... Ele fala rápido, tem umas Sim. palavras bem diferentes que a gente não costuma usar no dia a dia. E aí eu fico assim, nossa, gente, até hoje E é uma eu não música consigo. muito popular, né? Muito que a gente popular. ouve muito, que é muito usada em filme, em tudo. E aí ninguém para prestar atenção na letra e se preocupar com a pronúncia correta das palavras. E é claro, ela tem uma energia, né? Ela tem uma vibe ali que é sensacional. É. Então a gente escolheu essa música com esse propósito e justamente, né, para dar aquele encerramento do sábado à noite de uma maneira mais divertida, mais leve, porque, como você mencionou, são 48 horas de conteúdo, sem intervalos. Sim. Então, o diferencial da imersão é esse. Você ia levar 6 meses fazendo aula 2 vezes por semana, como você fazia, para ter esse conteúdo, só que com espaçamentos. Então, você tinha aula 2 vezes na semana, né? Segunda e quinta, então você tinha intervalos entre uma aula e outra, você ia demorar 6 meses para ter 48 horas. Sim. Na imersão, não. Então, desde sexta-feira à noite, quando vocês chegam, até domingo à noite. E tinha uma pressãozinha ainda, porque a gente chegava lá, todo mundo, aí a Sabrina recebia a gente. Aí falava assim, olha, a partir de agora vocês não podem falar nada em português, é tudo em inglês. E se alguém falar alguma coisa em português, vai pagar um mico. Exatamente. Então, assim, já tava todo mundo tenso, né? Porque, assim, no meu caso, eu só conversava com você em inglês. Eu conversava sobre tudo até, né? Sim. Mas, assim, eu falei assim, ai, tá bom. Tô aqui pra Bora lá, isso, tamo vamos aqui pra lá. isso. Tô investindo, então. Vamos. E eu acho que ninguém pagou mico. Eu não vi ninguém. Eu, pelo menos, não vi ninguém roubando. Não vi ninguém pagando. E olha que legal, né? Nem Você sem vê. querer, assim. Nem Você sem vê querer. que as pessoas foram muito empolgadas. Foram. E foram focadas. Então, eu vim aqui pra falar inglês, vou virar minha chavinha como se eu estivesse em outro país. Então, a nossa vilinha americana, né? O nosso American Village, ele veio com essa ideia mesmo, de você chegar lá, mudar a sua chavinha. Cara, que não tem outra língua. Então, ninguém aqui fala português. Então, você tem que ir com esse espírito. E é isso que colabora o seu resultado final. Então, a diferença, acho que é na postura, nesse sentido de você... Não, eu quero fazer acontecer, então eu vou fazer acontecer. Sim, foi bem bacana. Eu saí de lá também com uma outra visão, porque a gente sempre acha que a gente tem que falar tudo certinho, né? E aí a gente aprendeu que existem outras formas de você se comunicar, né? Então, assim, dá pra usar o que você tem. Lógico que eu saí de lá com muito mais conhecimento que eu tinha antes,
Mas, assim, esse desbloqueio foi muito legal pra mim, Que assim. bom, fico feliz. Ah, adorei. Ô, Bia, mas se tivesse que dar um conselho pra alguém que precisa realmente dar um up no inglês agora, de uma forma rápida, destravar mesmo, qual dica que você daria? Porque são anos ali da sua trajetória tentando melhorar o seu inglês. A gente sabe que não dá pra parar com as aulas, porque é ali onde você é guiado, instruído. Por mais que você tenha contato no trabalho, ninguém vai te corrigir no trabalho. Então é legal você ter uma pessoa, pelo menos ali uma vez por semana, que é o seu caso, que fale, não, Bia, ó, tá vendo? Isso aqui a gente precisa melhorar ainda, isso aqui a gente tem que trabalhar, estuda isso aqui, faça esse exercício. Mas para essa pessoa, assim, que tá começando agora, por exemplo, o que que você daria de dica? Consumir o máximo de conteúdo em inglês possível. Você precisa mudar a linguagem do celular. Tentar falar, vai conversar sozinho, falar sozinho, se comunique. Eu acho que é isso que é importante, você se comunicar, usar alternativas para se comunicar. A imersão assim, dependendo do nível que você tá, né? Porque, assim, na imersão, se eu não me engano, a gente tem que estar no intermediário. Pelo menos no pré-intermediário, né? Assim, você consiga pelo menos entender 100% inglês. Porque ali a gente vai destravando. Isso. Mas você tem um conhecimento prévio ali, é legal. Claro que a gente tem algumas imersões para básico, para nível mais básico. Só que daí não é 100% inglês, porque, enfim, né? Imagina uma pessoa que nunca teve aula de inglês na vida, chega lá e começa só a ouvir inglês, a pessoa vai travar mais ainda do que destravar. Sim. Então, mas essa que a gente faz de final de semana, realmente é de nível pré-intermediário para cima. Então, você tem que ter um conhecimento, pelo menos um pouquinho ali no inglês, tem razão. Sim, tá bom. Então, assim, eu acredito que você precisa se comunicar. Vai com vergonha mesmo, dá vergonha, você fica ansioso, você não sabe se a pessoa vai te entender ou não, mas se você praticar, é a única maneira que você vai ter, tipo, pra ter uma régua ali de como você tá, o que você precisa melhorar. Então, vai com vergonha mesmo. Consuma o máximo de conteúdo, que nem eu já falei em inglês, podcasts. É legal, assim, uma dica que eu descobri sozinha. Pegue podcasts de pessoas que falam, que são brasileiras, falando em inglês. Legal. Tem um da Gisele Bündchen que eu achei super legal, assim, dá pra entender 100% do que ela fala. Porque, assim, o sotaque dela, tipo, já te ajuda, né? Então, aí você vai indo pra outros. Então, assistam podcasts com bastante atenção. Dependendo do nível de inglês que você tá assistindo uma série que você gosta, pode ser nova, ou então que você já tenha assistido, coloca a legenda em inglês, vai acompanhando o que ele tá falando, o que a pessoa tá falando, e vai acompanhando ali. Uma vez eu assisti Dark em alemão com a legenda em inglês, para deixar mais difícil. Deu certo. Pra não ficar naquele vício, né, de ouvir em português. Então, assim, você realmente tinha que prestar atenção, porque eles falam no alemão. E lendo em inglês, então é um trabalho do cérebro ali muito intenso pra você entender o conteúdo. Pra focar mesmo na leitura, né? Eu fiz isso, eu assisti a série inteira desse jeito. Legal. Assim, falar pra você que eu entendi 100%, mas mas o contexto deu pra entender. Aquela coisa, história toda do paradoxo do tempo e tudo mais. E é uma série complexa. Super difícil, né, de entender, até se você tá assistindo dublado. É verdade. Mas, assim, eu consegui entender o contexto, me ajudou bastante. Então, eu acho que minha dica é essa: você se comunicar o máximo que você puder. Se achar um gringo na rua, fala com a pessoa, faz amizade. Muita gente faz isso. Sim. Né? Então, assim... E tem os aplicativos hoje em dia, né? Que você pode entrar e conversar com gente do mundo inteiro. Hoje é muito mais fácil, né, Bia? Sim. Quando a gente começou lá atrás, não tinha essa facilidade que tem hoje. Então, eu tenho muitos alunos que pagam aplicativos, assim, só pra você entrar e conversar com gente, sabe? Então, abusem mesmo. É isso que você falou. Se comunique, se arrisquem. Se arrisquem. Não tenha medo de errar. Né? Vai atrás, porque é a única maneira. Você fica nervoso? Fica, mas assim... É a maneira que a gente tem de destravar, é conversando com as outras pessoas. Adorei! Obrigada, Bia, pela sua participação. Foi incrível saber da sua trajetória no inglês, quão bem-sucedida você está hoje em dia na sua comunicação, principalmente no trabalho, né, que é onde você precisa. E eu tenho certeza que isso espelha muito seu filho,
porque eles são, né, a nossa esponjinha, né? Eles veem ali tudo que a gente faz e daqui a pouco o Kaique vai estar fluente também, você vai ver que belezinha. Aí outro dia eu fiquei super orgulhosa que eu vi ele conversando com os amigos dele, ele, não sei, eu perdi o contexto todo, mas ele, minha mãe fala inglês. Falei. Que belezinha. Aí depois eu falo com ele, você acha, filho, que a mãe fala inglês? Fala, você fala inglês o tempo todo. Eu falei, nossa, eu não acho que é tudo isso, mas tá bom, né? Na visão dele. Mas viu só como reflete? Então, eles veem que a gente tá ali falando inglês, se preocupando. E foi o que aconteceu com a minha Júlia também, né? Quando ela via ali eu dando aula, falando inglês, ela já começou a gostar de inglês muito novinha. Com 13 anos ela já era fluente. Hoje ela é professora. Hoje ela é professora. Olha que orgulho. Então, olha que orgulho, porque é isso que você falou, é mudar a chavinha, mudar a sua vida, sua rotina, incluir o inglês na sua rotina. E aí espelha a família toda, né? Faz toda a diferença. Sim. E se você não conhece o nosso programa de imersão, vou deixar aqui na descrição do vídeo de hoje do nosso pod todos os nossos links para você dar uma olhadinha no nosso site institucional que fala mais sobre o programa. Nós estamos com vagas abertas ainda para a imersão de novembro, que vai acontecer no dia 9. Então, se você gostaria realmente de dar a destravada no seu inglês, de potencializar os seus resultados, de ter essa experiência, né, tão enriquecedora que a Bianca teve durante o programa de imersão, de fazer contatos, de fazer amigos, de se comunicar em inglês ali num período grande de tempo, não perca essa oportunidade. Junte-se a nós, seja também ali um aluno de sucesso na sua comunicação em inglês. E é claro, se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de mandar para um amigo, compartilhar esse vídeo, dá um like aqui no vídeo de hoje, se inscreva no canal e agradecendo desde já também aos nossos patrocinadores, a Renata da Dona Belle, o Guilherme da Azul Cargo. Então, obrigada mais uma vez por fazer com que esse canal esteja ao vivo aqui no ar toda semana. Se não fosse vocês, isso não seria possível. E também agradecer a Bianca pela sua participação, a nossa aluna querida. Obrigada por trazer toda a sua experiência, todo o seu conteúdo, as suas dicas, os seus conselhos, que eu tenho certeza que para quem está começando agora vai ser muito valioso. Obrigada, Bia, adorei. Eu que agradeço pelo convite. E see you soon, guys. Take care. Bye, bye.